E ainda falando de Covid, a Alemanha e outros países da Europa querem que a população se proteja ainda mais do coronavírus e pedem que as pessoas não usem máscaras de pano. Esses países sugerem o uso das máscaras médicas N95, aquelas que são usadas em hospitais por profissionais, principalmente em lugares fechados e no transporte público. O estado da Bavária, na Alemanha, foi um dos primeiros a adotar a medida como regra. A França também estuda fazer essa mudança logo. A preocupação em frear a propagação da Covid-19 o mais rapidamente possível se tornou ainda mais urgente com o aparecimento de variantes que têm se mostrado mais contagiosas. Para a gente entender melhor essa recomendação, eu converso ao vivo com o infectologista Renato Grimbaum. Doutor Renato, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na CNN. Como é que o senhor vê essa discussão entre alguns países da Europa para se exigir o uso da máscara N95? Bem, boa tarde. Essa discussão, desde o início da recomendação da Organização Mundial de Saúde, foi uma recomendação bastante controversa. Por quê? Porque a máscara de pano, ela não protege a pessoa que usa, ela protege as pessoas que estão ao lado, ela evita a emissão do vírus. Isso é razoável porque não há máscara N95 para todos, o acesso à máscara é difícil e a gente tem que pensar nas pessoas, especialmente de baixa renda, que estão em ônibus lotado, em metrô e que precisam. Então, isso foi recomendado num dado momento. Com acirramento e com uma cepa variante mais transmissível, parece razoável utilizar uma máscara que dê uma proteção individual maior. O grande problema num país como o Brasil é como disponibilizar para a população esse tipo de máscara que seria o ideal. Provavelmente não teremos máscaras para todos e provavelmente continuaremos a usar máscara de pano, que não é o ideal, mas que garante alguma proteção. Doutor Renato, eu estou aqui no estúdio com uma N95. Eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente exatamente qual é a diferença dela. Por que ela me garante esse 95? 95% de mais proteção, de isolamento, digamos assim, em relação ao vírus? Então, o N95 significa que ela reduz a penetração de 95% das partículas ou gotículas pequenas. Existe um número, é 0,5 micro o tamanho dessa partícula. Uma máscara comum, ela não consegue bloquear essas partículas muito pequenas infectantes. Tá? E ela tem duas propriedades para isso. A primeira é que ela veda completamente o rosto, que é o que você está mostrando. E a segunda coisa é que no tecido dela, ela não permite a penetração de gotículas muito pequenas. A máscara cirúrgica não tem tanta proteção, mas é boa. Agora, a máscara de pano, ela só consegue impedir a saída de partículas que na hora que a gente fala, que a gente tosse e espirra. Ela não consegue bloquear essas partículas pequenas que a gente tem em contato. Agora, quando a gente fala assim, parece até que a máscara de pano não funciona, que não se deve mais usar. Logicamente, não é isso. Talvez a questão seja usar corretamente a máscara de pano. Mas tem muita gente colocando duas máscaras de pano. Essa aqui até é uma máscara médica, mas bem fininha, mas é uma máscara cirúrgica. Tem gente colocando duas máscaras dessa. Em vez de uma só, a gente percebe que ela é bem mais fina do que a N95, coloca-se duas, uma em cima da outra e coloca no rosto. Funciona melhor assim, doutor Renato? Não faz muita diferença. Na verdade, o que a gente precisa é usar a máscara mesmo de pano. Eu concordo com você que não é o momento da gente abandonar a máscara de pano. Imagine que uma pessoa está no metrô, um metrô lotado, que não deveria acontecer, um ônibus lotado, não deveria acontecer numa fase que a gente está vivendo como essa. Se as pessoas estão sem máscara, uma transmite para a outra, é muito perigoso. Se todas as pessoas dentro do transporte público usarem uma máscara de pano, dentro de um supermercado, dentro de uma situação inevitável, a redução ela não vai ser completamente abolida, mas ela vai dar uma segurança adicional que pode ser muito valiosa. Então não é o momento da gente falar que elas não funcionam, que devem ser abandonadas. Não são as ideais. E como o senhor mesmo disse, a questão do preço é uma coisa a se pensar no Brasil. Essa aqui eu comprei numa farmácia, custou quase R$ 20 e a gente sabe, é descartável. Usou por algumas horas, tem que jogar fora. Não dá para ficar comprando máscara N95 para usar 3 vezes por dia, todos os dias. Mas o senhor falou um ponto muito interessante aí, a questão das novas variantes do coronavírus. Se a gente não consegue comprar a máscara melhor, definitivamente temos que nos proteger melhor dessa nova variante, então.
A melhor proteção, além da vacina, que deveria estar já disponível para toda a população, a maior medida hoje é o distanciamento social. Nós temos que manter um distanciamento de 2 metros. Os brasileiros parecem que relaxaram, que não estão acreditando mais no vírus. E é o momento da gente se distanciar, manter 2 metros de distância e com máscara. A maior medida de todas é o distanciamento. Não adianta a gente ficar pensando em desinfecção de ambiente, pacote que vem de casa passa álcool. Tudo isso é complementar de baixa ou nenhuma eficácia. O que a gente precisa é ficar mais longe das pessoas. Dr. Renato Grimbal, infectologista, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso Prime Time. Boa noite.